Então, a primeira pergunta: quantos meninos constam na lista? A lista vai da linha 16 até a 339. O que a gente vai fazer? Utilizar a função conte-se e responder a pergunta: quantos meninos constam da lista? Bem, aqui a gente vai iniciar com o igual, vai colocar a função é conte-se, já está aqui, ó. E aí você vai colocar na coluna D, que é a coluna onde está o sexo, né? F ou M, e aí você coloca a primeira parte do intervalo é a 16 e a última é a 339. 339. Bem, como está a dica aqui, eu já coloquei o intervalo, né? Agora eu tenho que colocar o critério. Então, ponto e vírgula. Qual vai ser o critério? O critério é que seja M, sexo masculino. Então, eu coloco M, fecho parêntese e dou M, Enter. E aí vai ficar 147. Durante a aula, um aluno perguntou: professor, eu posso colocar no lugar de M, por exemplo, clicar aqui no D21, que é onde tem a letra M? Pode. Se eu colocar, por exemplo, D21, der um Enter, vai ficar 147. Porque eu posicionei aqui, ó, e aqui tem a letra M. Qual o problema disso aqui? O problema disso é que se alguém alterar o que tem aqui nessa letra D21, isso vai dar bronca. Então, eu não sugiro fazer isso. Eu sugiro deixar desse jeito aqui, com o, entre aspas, com o M. Porque dessa forma eu estou amarrando que de fato você está verificando onde está o sexo masculino. Ok? Então, está respondido. Você está usando aqui a função conta-se e a letra M. Vamos para o segundo, né? O segundo é a mesma coisa. Você pode, inclusive, copiar aqui, Ctrl C, e colocar aqui, ó, Ctrl V. E no lugar do M, você altera e coloca a letra F. E aí, 177. Na terceira questão, a pergunta é, utilizando a função também conte.se, quantos alunos têm o sobrenome Silva? E aí a gente tem que verificar que os nomes estão na coluna B, né? Então, vamos lá. Conte-se igual a conte-se. Aí, a coluna é a B agora. O intervalo vai ser na coluna B. Na coluna B, 39. E aí, ponto e vírgula. E qual é o critério? O critério seria, entre aspas, Silva. Certo? Só que aqui tem uma questão. Toda vez que eu quiser colocar um sobrenome, se eu colocar apenas a palavra Silva, não vai dar nada, vai dar zero. Por quê? Porque, de fato, dentro da célula não tem somente Silva. Tem, digamos, Marina Moraes de Luca, Marina Galhardi Garcia Marza. Não tem apenas a palavra Silva. Quando eu coloco esse asterisco antes e depois do Silva, o que eu estou fazendo é dizendo para o Excel o seguinte, olha, é a palavra Silva com qualquer coisa que venha antes e qualquer coisa que venha depois. Então, o asterisco, nesse caso, é um coringa que está falando que pode ter qualquer letra antes de Silva e qualquer letra depois de Silva, tá certo? Veja bem, se eu colocar aqui só Silva, deixa eu tirar o asterisco, e der um Enter, vai dar zero. Por quê? Porque se você procurar aqui na coluna B, não existe nenhuma célula só com a palavra Silva. Vou tirar aqui esse Abigail e botar aqui só Silva, para você ver que agora vai dar 1. Enter. Agora deu 1, entendeu? Ele é que se tivesse só Silva, tranquilo. Mas eu voltei, né? Obviamente, virou Abigail de novo. Então, quando eu voltei aqui, e aí só Silva não tem. Então, coloco o asterisco, tá? Coloco o asterisco antes e depois do Silva. Beleza? Pronto, deu 14. Número 4. Então, qual a soma das mensalidades das meninas?
Aí, veja bem, a mensalidade está aqui, ó, na coluna J. Ele está dando a dica para utilizar a função soma-se, né? Soma-se. Então, ó, igual a soma-se, aí tá aqui a dica, soma-se. Primeiro você vai colocar o intervalo e procurar o critério onde é menina. Eu tenho que procurar aqui, primeiro colocando a letra D. Eu tenho que procurar onde estão as meninas. Começa no D6, vai até o D339, ponto e vírgula. Aonde tem menina é com a letra M, F de feminino. Ponto e vírgula. Então, eu já fiz aqui o intervalo aonde estão meninos e meninas, depois o critério que são as meninas, e agora o intervalo que eu quero somar. Então, ponto e vírgula, e o intervalo que eu quero somar, que está aqui na coluna J. Então, vai do J16 até o J339. Fechou parênteses, deu Enter, e aí dá 67.571. Ok? Só colocando de novo. Então, é essa aqui a função que tem que ser colocada. Vou copiar porque embaixo é praticamente a mesma coisa, apenas aqui no lugar do F, eu disse, não é feminino, é M de masculino. Tá? Dou Enter, porque o 5 é qual a soma das mensalidades dos meninos. E aí eu coloco M no lugar do F, que é exatamente igual à anterior. Na questão 6, eu vou colocar qual a soma das mensalidades do ensino médio? Do ensino médio 1, 2 e 3. Então, ele diz para utilizar a função soma-se, e aí, vamos lá. Igual a soma-se. E aí, onde é que está o ensino médio? É aqui na primeiro intervalo, né? Onde estão os ensinos, a série. Então, na coluna C, então, da C16 a C339, ponto e vírgula. Qual é o critério? É onde tenha médio. Não esqueça que aqui você tem que colocar o asterisco. Médio. Certo? Botou asterisco antes e depois. Para ele englobar tudo que vem antes de médio e possivelmente depois de médio, caso haja alguma dessas opções. Ponto e vírgula, e aí eu quero fazer a soma das mensalidades, que está na coluna J, tá certo? Então, agora eu vou colocar o intervalo da soma. E aí, ok? Então, Enter. Aqui deu, ficou pequeno, mas é só clicar aqui que vai caber. Pronto. Então, tá aqui, ó. Soma-se essa aqui. A questão 7 pede a soma das mensalidades do ensino médio e a pena dos meninos. Então, eu quero fazer a soma que seja do ensino médio e apenas dos meninos, igual a soma-se. Intervalo da soma vai ser coluna J. E aí, 339, ponto e vírgula. Agora, o intervalo dos critérios. O primeiro critério é que seja do ensino médio, né? Do ensino médio. E a coluna do ensino médio é essa aqui, ó. Então, C16 até o C339. O critério é que dentro desse intervalo que seja do ensino médio, ele tem que ser médio, ok? Não esqueça de colocar médio. De novo, o asterisco. Não esqueça de colocar o asterisco. E agora o outro intervalo. O outro intervalo é que seja meninos, aqui na coluna D. Então, D
16 AD 339. Ponto e vírgula. E agora o critério é que seja masculino. M. Fechou? Deu Enter. Perfeito. Bem, vamos responder agora a 8. Qual a soma das mensalidades de São Paulo e menores que 500? Então, função soma cis igual a soma cis. E a ideia é a mesma coisa. Eu colocar o intervalo da soma e depois os critérios. Então, a soma das mensalidades. De novo, mensalidades é o critério, é a coluna J, então do J16 ao J339, ponto e vírgula. O primeiro intervalo que eu vou analisar, que são as mensalidades. As mensalidades, ou melhor, são os estados, né? São Paulo. É aqui, ó, na cidade, onde tem São Paulo. E aí, da H até H339, e aí coloco entre aspas, onde tem São Paulo, ponto e vírgula, e apenas meninos. É na coluna D, até a D339, ponto e vírgula, onde tem pessoas apenas do sexo masculino, que a letra M, fecha aspas, fecha parêntese e dá Enter, ok? Então, a questão número 9 diz o seguinte: quantas mensalidades foram emitidas para meninos do ensino médio? Quantas mensalidades foram emitidas apenas para meninos do ensino médio? Então, ponto cis, o intervalo, primeiro critério. Meninos, onde tem meninos, dos pontos, 339, ponto e vírgula, qual o critério? É que seja meninos. M, ponto e vírgula. Agora, qual outro intervalo? Ensino médio. Coluna C, 339, ponto e vírgula, qual o critério? Médio. Asterisco, médio. Asterisco de novo, fecho aspas, parêntese, são. Você coloca o intervalo, os intervalos que você quer contar. O primeiro deles é onde está a coluna de sexo, que é onde tem. Aí você bota o critério que é o menino, e depois a coluna onde está as séries, que é a coluna C, e depois médio. Na 10ª e última, tem o ponto cis da. Pergunta é: quantas mensalidades foram emitidas em São Paulo e menores que 500? Quantas mensalidades? Então, ponto cis, né? Ponto cis, foram emitidas de São Paulo. Então, conte aqui, ó. São Paulo. E eu coloco, entre aspas, a palavra São Paulo. E o próximo critério é menor que 500. E aí eu vou colocar, entre aspas, menor que R$ 500, né? Então, eu vou ter que colocar aqui selecionar o intervalo, J até o J339, ponto e vírgula, e aqui o critério é que sejam menores que 500. Fechou parêntese, estou no Enter.